Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de Esther. O livro de Esther foi escrito durante o exílio na Babilônia e ele é contemporâneo dos escritos de Esdras e Neemias. A nossa protagonista, de nome Esther, que em persa significa estrela, e o nome hebraico Hadassah, que significa mirtro. Mirtro é o nome de uma árvore ornamental muito bonita. A autoria do livro é desconhecida, alguns atribuem a Mordecai, outros aos eruditos da grande sinagoga. O livro é classificado como histórico pelo cânon cristão e escritos pela Bíblia hebraica. E os eventos datam de 486 a 465 a.C. O rei da Pérsia, Assuero, era o rei Xerxes. Então, Assuero era um título, como César e Faraó. O rei Xerxes é bem conhecido pela sua empreitada contra o rei Leônidas de Esparta e os 300 de Esparta. O livro foi escrito, então, durante o cativeiro do reino de Judá, que era o reino do sul, na Babilônia, e tem como tema principal a ação providencial do Senhor. O nome de Deus não é citado explicitamente em parte alguma do livro de Esther, mas a mão de Deus pode ser vista em toda a narrativa. Quem foi Esther? Hadassah era uma judia pertencente à tribo de Benjamim, ela era órfã e ela foi criada pelo tio Mordecai, ou Mardoqueu. Ela era uma jovem descrita como bela, de boa aparência e formosura. O livro de Esther tem claramente o propósito de mostrar a providência de Deus na preservação do seu povo. Então, o livro começa com um banquete real, e nesse banquete eram discutidos estratégias militares, regado a muito vinho. Em determinado momento, o rei requer a presença da rainha Vasti, usando a coroa real, e ela se recusa a aparecer. Então, ela é destituída da posição de rainha. Passam-se uns dias, o rei conversa com os seus conselheiros de como conseguir escolher a próxima rainha. E a escolha é feita no modelo Miss Universo, Miss Persa. Então, as virgens mais bonitas do reino foram selecionadas e encaminhadas para o Instituto de Beleza de Suzã, onde passaram um ano em tratamentos, embelezamentos, com óleos de mirra e outros óleos, outras ervas e iguarias, e ensinadas a como se portar perante o rei. Quando chegou a vez da Esther para se apresentar ao rei, o rei se encanta com ela e a faz rainha. Ramã era um dos governantes, ele tinha feito um decreto que quando ele passasse as pessoas tinham que se curvar perante ele. E Mordecai, que era o tio de Esther, se recusava. Isso gerou um ódio em Ramã contra o Mordecai e contra os judeus. E ele levou ao rei ao escrever um decreto mortal, porque ele falou para o rei que havia um povo que tinha leis próprias e que não cumpria muito o que o rei falava. Era de costume lançar a sorte para esses assuntos. Então, foi lançada a sorte para saber qual dia seria a execução. Haveria, então, a execução em massa dos judeus e o rei ganharia a soma de 10.000 talentos de prata para os seus cofres reais. Aí nós vemos, então, a intervenção de Esther. Quando os judeus escutaram esse decreto, todos se lamentaram e Mordecai também. E ele mandou um recado para Esther. Não pense que, por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas, quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Aqui a gente vê que Mordecai chama a Esther a fazer alguma coisa, a não se permanecer calada. E o fato dela ter sido feita rainha mostra que ela estava no lugar certo, na hora certa. E Esther, ela responde a isso. Ela manda a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Esther sabia que o decreto do rei era irrevogável.
Esther sabia que o rei só permitia que as pessoas falassem quando ele chamasse. Ela não era chamada à presença do rei há um mês. Mas Esther sabia qual era o Deus que ela servia. E ela entrou no sobrenatural. 3 dias de jejum e oração. 40 é um número que remota a provação. Jesus ficou 40 dias no deserto. 7 nos mostra plenitude. E 3, mudança de estado. Os judeus estavam com um atestado de óbito já assinado pelo decreto do rei. Somente uma intervenção divina mudaria esse estado. E Esther sabia disso. Aqui nós vemos que disciplinas espirituais como jejum e oração permitem que Deus atue sobrenaturalmente o que nunca conseguiríamos naturalmente. Após o jejum, a Esther faz uma estratégia. Ela vai se apresentar para ser falada com o rei, mesmo sem ser chamada. Ela se veste, coloca a coroa real e vai para o pátio. E ela sabe que se o rei apontar o cetro em direção a ela, ela pode chegar, toca no cetro e conversa com o rei. Se não, ele pode até mandar executá-la. O rei a vê, estende o cetro, ela chega e ele fala: o que você quer? Você pode pedir o que você quiser. Aqui tem a primeira lição. Ela não, da estratégia dela. Ela não chegou e já: rei, por favor, o meu povo vai morrer. Não. Rei, se eu achar agrado nos seus olhos, eu vou preparar um banquete. Eu gostaria muito que o senhor viesse junto com o Haman. E ele vai. Então ela dá um banquete. No banquete, o rei faz de novo um pedido a Esther. O que você quiser vai ser concedido. Aqui ela mostra a segunda estratégia. Não bota os carros na frente do boi. Ao invés dela já chegar: rei, meu povo, ela: rei, se eu te agradar, por favor, volte amanhã que eu vou fazer mais um banquete para você. E o rei volta. Só que, entre um banquete e o outro, o rei teve insônia. O rei teve insônia, não conseguia dormir e mandou chamar alguém para ler os escritos dos atos do palácio. E a pessoa que leu foi ler justamente uma parte onde alguém atentou contra a vida do rei e Mordecai salvou o rei. Aí o rei virou: o que foi feito para honrar esse homem? Nada. No dia seguinte, Haman, lembra, Haman morria de ódio de Mordecai, chegou e ele já estava maquinando uma forma de matar Mordecai. Tanto que a esposa tinha falado: por que você não constrói uma forca, enforca Mordecai, fala com o rei, enforca Mordecai e você vai celebrar o banquete da rainha e do rei de noite sossegado. Antes de Haman abrir a boca, o rei falou: Haman, qual ideia você me dá para eu honrar alguém que merece honra aqui? Haman pensou: esse cara sou eu. Rei, veste ele com vestes reais, coloca o cetro na mão, senta ele num cavalo bonito e manda alguém ficar falando. Assim é a forma como o rei demonstra honra para quem merece, para quem honra o rei. O rei: gostei da ideia, vai e faz isso com Mordecai. E Haman é forçado a honrar Mordecai, que ele morria de ódio. Após isso, ele vai para o segundo banquete. No segundo banquete, Esther denuncia o plano de Haman de exterminar todos os judeus. E o que o rei faz? O rei manda enforcar Haman na forca que ele próprio tinha mandado construir. Então, aqui nós vemos que Deus agiu. Aí a Esther fala: rei, o que dá para fazer? O rei fala: eu não posso voltar atrás no meu decreto. Mas o rei faz um novo decreto que fala que os judeus poderiam se defender de quem os atacassem no dia marcado. Com isso, muitos deixaram de atacar e muitos até se fizeram judeus com medo de serem atacados. Todos os inimigos dos judeus foram mortos. Só em Suzã, os judeus mataram mais de 500 mil homens. Aqui nós vemos que Deus agiu, mas Deus agiu de uma forma que não era a forma que provavelmente eu e você esperava. O que a gente esperava? Que o rei fizesse um decreto anulando aquele decreto. Ok, não haverá mais matança. Mas não, ele deu uma oportunidade para que o povo se defendesse. E nessa defesa, Deus agiu e eles não, além de não morrer, eles conseguiram matar os inimigos.
Então aqui a gente aprende que a mão de Deus e a resposta de Deus nem sempre vem da mesma forma que nós queremos, mas sempre traz vitória. Após a matança, obviamente, os judeus festejaram com grandes banquetes e muita alegria. E aqui deu início à festa de Purim, ou a festa das sortes, né? Essa festa foi ordenada por Mordecai para ser celebrada anualmente e é celebrada até hoje em lembrança de que o povo judeu ia ser extinto e mais foi salvo por Deus. Então, há duas festas que os judeus celebram que não fazem parte das festas do Senhor que estão lá em Levíticos 23. A festa de Purim e a festa de Hanukkah. Hanukkah, ou as festas das luzes, ela conta o milagre do candeeiro aceso enquanto o azeite era preparado. Você acha essa festa nos livros de Macabeus, nos apócrifos de Macabeus. Então, quando o templo foi purificado, eles tinham que acender a menorá, e era um azeite especial que era usado. Eles tinham azeite para um dia, eles colocaram, e aquele azeite durou 7 dias, que era o tempo de preparo para o próximo azeite, porque não podia ser qualquer azeite colocado. Nos evangelhos, a gente vê Jesus passando no templo no inverno, durante a festa das luzes. E João diz que ele mostra o menorá e fala: eu sou a luz. O Senhor tem um propósito para a nossa história. Será que estamos dispostos a cumprir esse propósito? Como Esther, muitas vezes nós estamos no lugar certo e na hora certa. Cabe a nós agirmos e deixar o sobrenatural na mão de Deus. Amém?